Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Nação, tem um montão de coisa pra gente poder avaliar, pra gente poder falar, coisa séria, tá? Sobre o Mengão queridão. O Flamengo enfrenta nesse final de semana a equipe do Fluminense. E como vocês sabem, a grande dúvida pro gol do Mengão queridão é se o Hugo vem de titular, se o Diego Alves vai ter tempo para se recuperar ou não. Agora, amanhã a gente tem um desafio também muito grande, que é a situação do sorteio da Libertadores da América. Então eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o sorteio da Libertadores da América, quero falar para vocês sobre a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro, como esse time chega para enfrentar o Fluminense, que está ali na 7ª colocação, 2 pontos apenas do Mengão queridão. Se o Flamengo vence o Fluminense, o Flamengo já começa a namorar com o G4. Lembra que eu falei para vocês que os próximos jogos, 5 jogos do Mengão queridão, ele faria 15 pontos? 2 já se passaram, 6 pontos na conta. Agora faltam 3. Fluminense, Fortaleza, Bragantino, o Internacional de Porto Alegre e Cuiabá. Se a gente conseguir vencer esses 5 jogos, que eu tenho certeza que a gente tem totais condições de vencer. Não serão jogos fáceis, mas condições de vencer nós temos. Se vamos vencer, é outros 500. Mas se a gente conseguir vencer esses jogos, a gente pode chegar a começar a namorar com a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. O grande problema em si do Campeonato Brasileiro é a regularidade que o Flamengo não tem. O time do Flamengo não consegue ter uma regularidade, não consegue repetir a mesma equipe por muitas vezes. Desde que começou o seu trabalho no Flamengo, o técnico Paulo Souza conseguiu repetir a mesma escalação apenas 3 vezes. E esse é um dos grandes problemas para uma equipe conseguir ter regularidade. Pontos corridos é regularidade purinha. Mata-mata é diferente. Mata-mata já é uma situação que, se você der sorte no sorteio e pegando times fracos até chegar à final, você pode conseguir passando, né? Porque são 2 jogos e as condições de você vencer 2 jogos são bem maiores do que você conseguir uma regularidade durante todo um certame. Então, esse ano eu acredito mais num Flamengo forte nas Copas, tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores da América, do que no Campeonato Brasileiro. E vou falar um negócio para vocês. Se o Flamengo não ganhar o Brasileirão, mas ganhar a Copa do Brasil e Libertadores, eu vou ficar felizão, vou ficar amarradão, até porque são 2 Copas que o Flamengo tem dificuldade de vencer. A Copa do Brasil, a última vez que nós vencemos foi no longevo 2013 e a Libertadores da América no longevo 2019. Tá de sacanagem, né? Longevo 2019. Mas de 2019 para cá, algumas coisas aconteceram. Por exemplo, gente, em 2019 a gente se gabava que a gente tinha muita coisa para ensinar para as outras equipes, como, por exemplo, como sanear as dívidas. A gente falava aos 4 ventos que o Flamengo tinha saído na frente e que essas equipes demorariam para chegar no patamar que o Flamengo chegou, porque o Flamengo continuaria crescendo e essas equipes teriam que passar por todo o processo que o Flamengo passou. Mas o que aconteceu? Aconteceu que o Flamengo não aprendeu algumas lições e tomou algumas lições de outras equipes e hoje as outras equipes têm algo a ensinar para o Flamengo. Mas parece que a nossa diretoria não está disposta a aprender. Quer ver só? Basicamente, nós temos o mesmo elenco que nós tínhamos em 2019. Já estamos na 4ª temporada desde 2019 e o elenco é praticamente o mesmo. Mudou o quê? Mudou que saiu o Pablo Mari, chegou o Pablo, mudou que hoje o Diego Alves não é mais o titular do Flamengo, espera-se que o titular venha a ser o Santos, o Ayrton Lucas chegou, mas ainda não garantiu ainda a titularidade em cima do Felipe Luiz, o Rafinha saiu e hoje nós temos Mateuzinho, Rodinei e Maurício Isla, uma diferença brutal. Mas fora isso, o Gerson foi embora e agora a gente tem João Gomes, Arão, Thiago Maia, Andréas, mas tirando isso, o elenco é o mesmo. Ou seja, a gente até vendeu peças, como nós vendemos o Pablo Mari, como nós vendemos o Gerson, mas a gente não soube rejuvenescer o elenco, melhorar o elenco. O Palmeiras vem ensinando aos clubes brasileiros essa lição de trocar as peças do seu elenco. Há algum tempo atrás, os caras mandaram embora, não renovaram o contrato com o Felipe Melo, que era um líder dentro da equipe do Palmeiras, tinha muita influência na equipe do Palmeiras, mas estava já numa idade que o Palmeiras entendia que lá ele não era mais necessário. Ele veio para o Fluminense e agora está dando as cacetadas nele no Fluminense.
Aí o Palmeiras agora despede o Daverson. Ah, o Daverson é folclórico e tal, mas é o cara que fez o gol do título do Brasileirão, é o cara que fez o gol do título da Libertadores em cima do Flamengo. Então os caras vão sempre rejuvenescer no elenco. É claro, figuras que são importantíssimas para a equipe, eles vão deixando ir mais adiante, como é o caso do Dudu, que ainda tem uma produtividade gigantesca pelo Palmeiras e tem a representatividade de um líder perante aos torcedores. E hoje, por exemplo, no Flamengo é o Arrascaeta, é o Bruno Henrique, o próprio Everton Ribeiro. Mas o Flamengo insiste em renovar com uma geração de jogadores que não consegue mais dar resultados dentro de campo. Rodinei, Diego Alves, Diego Ribas, qual a representatividade técnica desses caras em campo hoje? Nula, zero, ninguém. E qual é a representatividade para a torcida? Só problema, só atrito. A grande parte da torcida rubro-negra hoje tem um atrito muito grande com o Diego Ribas, com o Diego Alves e com o Rodinei. Pode ver que o Diego Ribas parou de fazer aquele monte de ações que ele fazia antigamente, porque hoje a torcida não vê com bons olhos o Diego, porque ele não consegue produzir mais. Antes, e isso eu tô falando aí, última vez em 2019, quando ele entrava, ele até conseguia produzir. 2020, 2021 e 2022, não consegue mais, mas tem contrato até o final do ano e quer jogar até os 40 anos. Se a gente não policiar, o Flamengo renova com o Diego de novo. Se a gente não policiar, o Flamengo renova com o Diego Alves de novo. Se a gente não policiasse, o Flamengo renovaria com o Rodinei de novo, por 2 anos. Então, o papel da torcida para pressionar os dirigentes rubro-negros para que consigam rejuvenescer o elenco, para que consigam melhorar as peças que a gente tem no elenco hoje, é fundamental. Há culpa no que o técnico Paulo Souza está fazendo? Claro que há. Inclusive, eu queria abrir um parênteses para falar do técnico Paulo Souza. Eu li uma postagem hoje no Twitter, para mim, falando assim, às vezes eu tenho a impressão que se dependesse da torcida, nós trocaríamos de técnico de 3 em 3 jogos. Isso é uma inverdade com a nação rubro-negra. É uma mentira deslavada com a nação rubro-negra. Nós estamos cobrando um trabalho que já tem 5 meses. Puxem pela memória e vejam quando que a torcida teve tanta paciência assim. O técnico Paulo Souza hoje desfruta de grande paciência da torcida rubro-negra. Nós começamos a cobrá-lo no final do 3º por 4 meses. Mesmo assim, entendemos ali e tal, 4 meses e meio já estão indo para o 5º mês de Paulo Souza no Flamengo e as cobranças nem são tão monstruosas quanto já foram outras vezes. O técnico Abel Braga, por muito menos e com 3 meses apenas, era massacrado pela nação rubro-negra, com razão, e pelo Mauro César, que dizia que cobrava porque não via uma evolução na equipe. Qual é a evolução que a gente vê na equipe do Flamengo hoje? Mas o Mauro César prega que o técnico tem que continuar. Então, assim, a gente tá tendo até paciência demais. E só para deixar bem claro, o Mauro César é referência para mim, tá? Eu sou fãzaço do Mauro César. Eu acho ele, assim, uma das figuras mais ímpares no jornalismo esportivo do Brasil. Mas, enfim, sou fãzaço de carteirinha dele, pelas opiniões que ele tem de esporte. A gente não pode ser burrinho de presépio e ficar só balançando a cabeça para a opinião das pessoas. A gente tem que ter a nossa. E, para mim, o que faz hoje, o que fizeram antes com Abel Braga, faz muito menos hoje com o técnico Paulo Souza. Ele tem muito mais benevolência perante a nação rubro-negra do que outros treinadores tiveram. Não que a gente tivesse errado lá atrás, não estávamos, só que a gente mudou muito. Bom, amanhã tem um sorteio da Libertadores da América e o Mengão queridão tem que estar de olho nessa parada para saber quem vai ser o seu adversário. Amanhã, ao 12:30, eu e a Miriane estaremos ao vivo com vocês, fazendo a transmissão desse sorteio. Então, espero todo mundo aqui que a gente vai comentar, a gente vai montar tudo direitinho para vocês, tá? Mas, por enquanto, os classificados às oitavas de final da Libertadores são no pote 1, já tá organizadinho aí do jeito que será amanhã no sorteio. Deixa eu me arredar um pouquinho da tela para não ficar encobrindo nenhuma informação. Do pote 1, o pote 1 vai ter os primeiros colocados de cada grupo. Palmeiras com 18 pontos, River Plate com 16, Flamengo com 16, Estudiantes com 13, Atlético com 11, Colón com 10.
está na ordem já da classificação do ranking geral. Ah, Fabrício, por que o Flamengo é terceiro se tem o mesmo número de pontos do River Plate? Porque o saldo de gols do River Plate é absurdamente maior que o do Flamengo. Só ontem os caras meteram 8-1 numa equipe que tem a mesma pontuação no mesmo campeonato e o nosso queridíssimo Sporting Cristal. E o Flamengo passou por apenas 2-1. Já dá para ver aí um pouquinho da diferença do que a gente pode esperar de River Plate e do que a gente pode esperar do Mengão Queridão. Há um tempo atrás, eu vi um youtuber que eu respeito muito falando que mas se a gente pegar e olhar o campeonato argentino, como o River Plate, Boca Juniors está no campeonato argentino, os caras estão rateando, tão assim, tão assado. Eu falei, uma coisa é o campeonato argentino, outra coisa é a Libertadores. Na hora do pega pra capar, esses times acabam crescendo. A gente não pode se pegar no momento do futebol argentino para achar que River Plate e Boca Juniors vão dar mole na Libertadores. E olha aí, na hora que precisou do River Plate confirmar, meteu 8-1, repito, Alianza Lima disputa o mesmo campeonato que o Sporting Cristal, o peruano. As duas equipes têm o mesmo número de pontos, campanhas idênticas. O River meteu 8-1, o Flamengo meteu 2-1. Por isso que o River Plate está acima do Mengão Queridão. No pote 2 serão colocados todos os segundos lugares de cada grupo. Então a gente tem o Tolima com 11, Tajeres com 11, Fortaleza com 10, Cerro Porteño com 8, Vélez Sarsfield com 8, Emelec com 8. Oitavas de final não são com 12 times, é com 16 times. Então nós ainda temos 2 times para entrar no pote 1, 2 times para entrar no pote 2. Esses 2 times sairão do grupo B e do grupo E, que jogam hoje. O grupo B, os jogos são às 19 horas e o grupo E, os jogos serão às 21 horas. E tá tudo aberto nesses 2 grupos. A gente pode ter aí mudanças na primeira e na segunda colocação de ambos. Os jogos do grupo B, que serão às 19 horas, será Libertad e The Strongest, Atlético do Paraná e Caracas. Já do grupo E, que será às 21 horas, Boca Juniors, Deportivo Cali, Corinthians e Always Reeds. Então, essa é a configuração do sorteio de amanhã. No vídeo de amanhã, às 7 horas, eu já vou trazer para vocês o pote 1 e o pote 2 completos, porque eu já vou saber o resultado do grupo B e do grupo E aí eu já completo o pote 1 e o pote 2 para você já ficar sabedor de tudo no primeiro horário de amanhã. Fechou? Agora é o seguinte, gente. O Flamengo, esses adversários aí do pote 2... qual deles seria melhor para o Flamengo? Qual deles daria mais trabalho? Será que tem altitude aí? Vamos dar uma espiada? Vamos ver os possíveis adversários do Mengão Queridão. Tá aqui, ó. Esses são os possíveis adversários do Flamengo que estarão no pote 2. Por enquanto, falta 2 ainda, como eu falei para vocês. O Tolima é da Colômbia. A distância daqui para a Colômbia é 4.624 quilômetros. A altitude lá é branda, 1.285 metros. Isso daí a gente tem aqui dentro do Brasil de uma cidade para outra. Então não teria problema nenhum para o Flamengo jogar numa altitude de 1.285 metros. É muito pouco. O Tajeres é um time de Córdoba, da Argentina. A gente já os enfrentou. 4.100 quilômetros de distância, 389 metros. Não tem altitude. Fortaleza, Brasilzão, Ceará, são 2.603 quilômetros do Rio de Janeiro, 16 metros, cidade nível do mar, cidade litorânea. Cerro Porteño, do Paraguai, 1.762 quilômetros de distância. Interessante, né? É mais perto para o Flamengo ir ao Paraguai do que ir ao Ceará. Nós vivemos num país continental realmente. São 1.762 quilômetros, 43 metros acima do nível do mar, ou seja, não há altitude. Vélez Sarsfield, da Argentina. O Vélez Sarsfield é um time de um bairro de Buenos Aires, são 2.688 quilômetros de distância, nível do mar 25 metros, não tem altitude. Emelec, de Guayaquil, no Equador, 4.580 quilômetros de distância, 4 metros, também é cidade litorânea, não tem altitude em Guayaquil. Então, nós temos aí os clubes até agora que podem ser os possíveis adversários do Flamengo nessas oitavas de final da Libertadores. Eu já quis o Tolima, acho que foi no vídeo de ontem,
ou de antes de ontem, que eu falei que eu queria o Tolima como adversário do Flamengo. Depois de ver a partidaça que eles fizeram contra o Atlético Mineiro, eu não quero, não. Eu quero enfrentar o Tadjeres, tá? O Tadjeres a gente já enfrentou, já conhece, já sabe quem é os caras. Bora pegar o Tadjeres, que é mais tranquilo do que o Fortaleza, Cerro, Vélez, Emelec e Tolima. Então eu tô afim de pegar o Tadjeres. E você? Você preferia qual desses times aí pro Flamengo nas oitavas de final? Aliás, eu fiz até uma enquete perguntando, uma não, duas enquetes. Espia só, gente. Nas enquetes que eu fiz, eu perguntei o seguinte: amanhã teremos o sorteio das oitavas de final da Libertadores. Você vai torcer pro Flamengo? 3 pontinhos. Pegar um time mais fraco? Pegar um time mais forte? Tanto faz. Pegar um time mais fraco. Eu fiz uma enquete no YouTube e uma no Twitter. Eu não sei fazer enquete no Face, senão eu tinha feito lá também. Pegar um time mais fraco, 27% das 2,8 mil pessoas que já votaram na nossa comunidade, no canal Fla Nação VVP, preferem um time mais fraco. No Twitter, 29,9% das 596 pessoas que votaram preferem pegar um time mais fraco. 46% das pessoas que votaram no YouTube preferem pegar um time mais forte. Elas são mais parecidas com o meu jeito de pensar. Já pega um forte logo de uma vez, que a gente já fica cascudo, já elimina um cara e segue a vida. O Twitter, 32,7% preferem um time mais forte. 26% no YouTube dizem que tanto faz. Quem quer ser campeão tem que pegar qualquer um, pode escolher não. 37,4% das pessoas no Twitter diz que tanto faz. Só que pelos comentários que eu vi no YouTube, esse tanto faz é assim: tanto faz, quem vier o Flamengo tem que ganhar. Já no Twitter, o tanto faz lá é mais ou menos assim: tanto faz, todo time hoje é perigoso pro Flamengo, até o Altos do Piauí é perigoso pro Flamengo. Então tem uma diferença, entendeu? Do tanto faz do YouTube pro tanto faz do Twitter. O do YouTube é porque os caras estão mais corajosos, e venha quem vier. No Twitter os caras estão mais receosos. Qualquer um vai dificultar a vida do Mengão Queridão. E para você que tá aí assistindo agora o nosso vídeo, para você aqui do chat, o que é melhor pro Flamengo? Pegar um time mais fraco, mais forte ou tanto faz? E tem um detalhe. Alguém agora pode estar falando assim: Fabrício, cadê sua coerência? Você falou que quer pegar o Tadjeres, porque o Flamengo já enfrentou, seria mais fácil, e agora você vem tirar onda falando que quer pegar um time forte? É porque assim, nação, o Flamengo tem cacique para poder enfrentar qualquer equipe sul-americana. Numa situação comum, eu preferia a equipe mais forte. Mas com o Flamengo rateando tanto, hoje eu acabo preferindo o Tadjeres. Tadjeres está de bom tamanho. Aí na segunda fase, se puder, o Fortaleza. Aí nas semifinais, de preferência, o Emelec, o Tolima. E aí na final venha quem vier, mas podia ser The Strongest. Eu ia ficar muito feliz se o Flamengo fosse campeão dessa maneira. E você, não esquece de dar o seu like, hein? Seu like é muito importante. Se você não se inscreveu no nosso canal, bora aproveitar para se inscrever agora, chamar seus amigos, as suas amigas rubro-negras, mamãe, papai, vovó, titio, titia, para se inscreverem aqui no nosso canal. Não existe palavrão aqui no nosso canal. Aqui a gente trata o Flamengo e todos os assuntos relacionados ao Flamengo no mais alto nível de tolerância, valeu? Mas a gente tem o Fluminense pelo meio do caminho. Antes de tudo, a gente tem o Fluminense. No domingo, 18 horas, tem muita gente achando que nós vamos tomar um sapeca do Fluminense. Eu acho que nós vamos vencer o Fluminense. Score baixo, 1-0, mas nós vamos vencer o Fluminense, tá? Agora, esse Fluminense é tão perigoso assim mesmo? Eu resolvi botar lado a lado o Flamengo e o Fluminense para a gente ver característica das duas equipes. Olha como é que as equipes se assemelham. Gols marcados, 7 gols para cada equipe. Nós tivemos 7 rodadas até agora. Gols sofridos, 6 gols sofridos para cada equipe. Bem parelha as duas equipes, né? Média de gols das duas equipes, obviamente 1 gol para cada um. O jogo. Finalizações de dentro da área. O Fluminense finalizou até agora 44 vezes de dentro da área. O Flamengo finaliza mais de dentro da área, 64 vezes. Em compensação, a equipe do Fluminense finaliza de fora da área mais do que o Flamengo. 39 para o Fluminense contra 34 do Flamengo.
O Mengão queridão marcou 4 gols de cabeça até agora nesse Brasileirão. 2 com o Ilharão, 1 com o Bruno Henrique e 1 com a Arrascaeta. O Fluminense marcou apenas 1 gol de cabeça. Gols de dentro da área, o Fluminense marcou 4, o Flamengo marcou 7. Olha só, gente, o Flamengo teve 64 finalizações dentro da área e marcou apenas 7 gols. O Fluminense teve 44 e marcou apenas 4 gols. É bem parelho os números de Flamengo e Fluminense. Gols de fora da área, o Fluminense já conseguiu fazer 2, o Flamengo nenhum. O Flamengo arrematou 34 vezes fora da área, nenhuma vez foi gols. Jogos sem sofrer gols, o Fluminense passou 3, o Flamengo passou apenas 2 jogos sem sofrer gols. Até nas faltas por jogo, a equivalência fica clara. 14 faltas para o Fluminense, 14 faltas para o Flamengo. Agora, gente, isso não é estranho? Não deveria ser uma diferença maior? Ou vocês acham que os elencos de Flamengo e Fluminense são elencos parelhos? Cano é pau a pau com Pedro, por exemplo, que hoje é o nosso centroavante de verdade. O Fred é melhor do que o Gabigol. A equipe do Fluminense é parelha com a equipe do Flamengo, para a gente ter dados tão aproximados assim. Coloca aqui nos comentários o porquê Flamengo e Fluminense se parecem tantos nos números. Se a gente comparar valores de elenco, o valor do Flamengo dá para comprar umas 3 vezes a equipe do Fluminense ou mais, tá? Se der bobeira, com 1 mês de salário pago aos jogadores do Flamengo, dá para comprar todo o elenco do Fluminense. Vai duvidando para ver, se der bobeira, dá. Então por que é tão parelho assim? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A minha humilde opinião tem muito a ver com a vontade dos jogadores, tem muito a ver com a idade da equipe do Flamengo também. A equipe do Fluminense também é uma equipe com idade avançada, mas no caso do Flamengo a gente tem alguns jogadores que a gente não consegue utilizar. O Fred entra e vai levar perigo de gol para o adversário. O Diego entra e não vai fazer absolutamente nada pelo Flamengo. Nada, absolutamente nada. Então, assim, o fato do Flamengo ter jogadores que estão deitados a berço esplêndido há muito tempo, se vangloriando até hoje, né? A esposa do Diego falou: quanto tempo tem que o Flamengo não é mais hegemônico, não é mais aquele time todo? 2 anos? Vocês estão reclamando por 2 anos? Porque na cabeça desse elenco, nós, torcedores rubro-negros, deveríamos lembrar das conquistas de 2019, porque como o próprio Gabigol diz, como é que era esse torcedor quando eles não ganhavam nada? Só que não era assim. Quando a gente tinha dificuldades para ganhar alguma coisa, passamos de 2009 a 2019 sem ganhar Campeonato Brasileiro, passamos de 2013 até 2022 sem ganhar a Copa do Brasil, de 81 a 19 sem ganhar a Libertadores, a gente convivia com problemas sérios administrativos no clube. Isso fazia a gente enxergar. Agora não. Agora esses caras recebem bem, em dia, e agora a gente pode cobrar, porque nós fizemos a nossa parte. Nós estivemos do lado do Flamengo, nós compramos material esportivo, nós compramos ingresso para os estádios, nós fizemos a nossa parte. Então, agora a gente também tem o direito de cobrá-los. E eles têm que ser cobrados. Só que, infelizmente, nós não temos dirigentes capazes de mostrar para eles qual é a importância deles para o clube. Os caras deixam eles sempre pensarem que são maior. Esses fatores, para mim, desânimo, má vontade, sentimento de dever cumprido e o não rejuvenescimento da equipe faz com que a gente acabe se aparelhando, ficando bem próximo de equipes que têm orçamentos bem menores do que o da gente. Nação, por enquanto é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos dados, dos números que eu trouxe para vocês. Tomara que esses números tenham servido para esclarecer alguma coisa. E eu peço para você comentar, porque a sua opinião é muito importante para a gente. Tá bom? Deixa o seu like, se inscreva se você não for inscrito ainda. Tenha uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.